Galera voltando aí, Tiago Graça, Expedição das Serras, valeu galera, valeu. Já tô fazendo contato aqui com o Robertão aqui pra gente Estamos voltar ao aí na papo. área. Rapaz, estamos de volta aí. Sim, aí conclua aí você tava concluindo o raciocínio, né? Paulinho tá perreando aqui. Cezinha, quando vai fazer uma live comigo? Vamos organizar, pô. Se diga aí, uma live com o Paulinho vai ser uma resenha, viu? Vixe Não é Maria. não? É. O problema dele é que ele está com ciúme, César. Com esse Ah, pô, Paulinho. sei Paulinho, não, viu? beijo, meu amigo. Você sabe que eu te amo. Sei não, viu, Potência? Aí Mas foi é um isso, como a cara. gente como a gente É, vinha falando, a gente tem que criar de fato essa questão da política do esporte e se transformar numa política de governo, uma política de município, para que a gente consiga daí começar a de fato trabalhar o esporte. Hoje eu recebi a informação de que, você vê, né, o secretário municipal do esporte foi exonerado hoje. O cara que foi nomeado há menos de 60 dias. eu Aí, considero assim. Aí escuta só, o cara recebeu informação, eu vi pelo blog de Edmo Cinedino, que é um grande parceiro também, eu vi pelo blog de Edmo Esse que é. ele saiu de lá falando que saiu deixando Isso. grandes e importantes Prestação de serviço, né? prestação de serviço que foi a criação do Conselho Municipal de Esporte e a criação do Fundo Municipal de Esporte. Que já Beleza, existia. show! Que Já, já exato. existia. Foi só concluído, né? Concluir, só que ainda falta uma regulamentação, Potência. Eu Não é sei tão disso. fácil, entendeu? A gente precisa entender que não é assim, é muito bonito esse discurso, é aquilo que a gente estava falando, é o Eu, projeto da eu, gaveta. eu friso assim: se hoje o presidente fosse treinador de uma seleção brasileira, toda a seleção, toda a convocação era jogador diferente, porque cai jogador demais, viu? Tá certo? Ah, E sem eu dúvida. trazendo isso para o Rio Grande do Norte, o que eu acho assim, César, as pessoas pensam muito, e nós temos muito, pessoas que deixaram a história, um legado não. Tem Sim, claro. algumas pessoas no esporte que deixaram uma história, o legado não. A história de vencedor, a história que foi campeão, a história que foi isso, que foi aquilo. Mas qual o legado que ele deixou dentro disso tudo? Então, É, um certo coordenador do esporte na cidade veio me convidar para fazer um trabalho na cidade dele. E ele perguntou tal, e disse, não, porque minha cidade já foi campeão disso, foi campeão daquilo, não sei o quê. E eu sabendo, né, da história, foi campeão do Taça. Vem cá, e qual é o legado que tem na sua cidade? Não, que legado? verdade, Sim. Quantos jogadores conhecidos na sua cidade tem? A não ser esse aí que foi meu aluno. verdade. Se você quiser, eu também cobro um valor e levo aqui Cezinha, Fábio, Roberto, João. Vamos aqui um time bom e eu vou ser campeão do mesmo jeito, mas eu não vou te deixar legado nenhum na cidade. É, Certo? Tá entendendo? Legado, vou deixar eu, quando um dia, se Deus quiser, eu não pretendo sair, lá de Barra de Macharanguape. Aí eu vou deixar um sim, legado lá. Aí como eu deixei lá em Angicos, e hoje as pessoas conhecem o Rogério, o Beto e outros atletas que tem lá, como eu deixei um legado quando eu treinei em São Gonçalo, e hoje é considerado uma cidade do futsal. Trabalhei na época de Poti, Javas, e a gente tinha início, sempre foi forte. Então as pessoas têm que parar com esse negócio de achar que a história, ele deixou algo. Não, legado é quando você constrói, tá certo? E se tem isso, ali você deixou sua história para se complementar. Mas a história, quando verdade. você parou junto com você? Não. Ah, sem dúvida. Chegou uma galera aqui, Nailson do basquete. Nailson Pô, é seu Nailson aí parceiro lá, né? meu Na parceiro da faculdade. Anafal. Hoje é o novo professor, que o Rubão agora deu uma aposentada. Aí Nailson é que está comandando lá, junto com o Agostinho, né? Aquela dupla infernal. Aí tem ele, Genildo e Diego. Então, o Nailson aí é um cara que, pô, dispensa comentário. Um cara que jogou a É, nível nacional, tá certo? Foi atleta sim. de alto rendimento e está lá, começando sua carreira profissional como profissional e já está colhendo frutos, viu? Aí com a Massa, meninada massa. aí, Conheci espetacular. ele com o Augustinho, Augusto Molequeira, grande potência. Não, ali é o meu parceiro de juros, meu amigo. Ali É, é ali o é uma figura, Agostinho viu? Carrara. Ali é uma grande figura.
Mas, Potência, Tiago aqui, ele fala aqui da questão do projeto de incentivo de bolsas universitárias para os atletas com boas notas. É aquilo que a gente falou lá no início da live, né? Só recapitulando um pouco. Mas as boas notas já vêm se você vem do Enem, entendeu? Isso, sem Você dúvida. tendo umas boas notas, você em qualquer faculdade, você vai ter esse direito. A questão de quando você implementa um projeto de esporte de alto rendimento, aí você tem que passar por uma qualificação. Não tem como. Entendeu? Você tem que aliar ao que você necessita com o que você precisa. Verdade. Como assim? O menino necessita de uma faculdade, de um desconto ou uma bolsa na faculdade. E eu preciso dele para jogar na equipe da faculdade. Então, sem dúvida, são dois fatores que sua nota ele já te dá a oportunidade. Agora, e lá dentro disso, muitos atletas que a gente faz peneiras já, como a gente fala, em avaliações, e dentro disso a gente também já capta alunos que já são da própria faculdade para complementar esse grupo. Verdade, verdade. Potência, aí aqui, Pedro Neto, obrigado, Pedrão, por ter voltado aqui o comentário, valeu mesmo. E Pedro Neto, ele fala aqui, o que o professor está falando, sugeri que fosse realizado, aí eu estou falando antes de encerrar a live, viu, Potência? Uhum. O que o professor está falando, sugeri que fosse realizado aqui em Mossoró, alguns anos atrás, recrutar os professores referentes por área e formar os atletas da cidade. Aquilo que você estava falando, na questão de você fomentar e você valorizar e crescer e deixar um time forte. Isso, você ser capacitado para isso. Eu estou com uma turma online de 10 profissionais iniciantes, entendeu? E hoje um ex-companheiro meu ligou para mim pedindo alguns treinos, perguntando quanto era o valor de passar alguns treinos. Eu fui e conversei com ele. Mas eu disse, olha, o que você quer? Ele disse, não, é treinar uma equipe adulta já, não sei o quê. Eu disse, nada se começa pelo teto. Não, porque esses treinos aí, os meninos, eles não querem umas coisas mais avançadas. Como é que eu vou para avançada se eu não sei fazer o básico? Verdade. Tá entendendo? Então, as pessoas pensam que formar, que você desenvolver uma estrutura de jogo, um sistema de jogo, é simplesmente correr atrás da bola. Então, às vezes muita gente acredita nos profissionais de fora, tá certo? Aí, o que foi que aconteceu comigo? Através de Leonardo Lopes, eu acho que ele está, e Diego aí, Serrinha, estão acompanhando a live, de divulgar o meu trabalho. Eu sou um cara muito no anonimato. Entendeu? Então, essa semana, eu resolvi divulgar um trabalho meu. Divulguei o primeiro e hoje divulguei o outro. Então, eu vi essa importância pelas visualizações. Porque num trabalho... E as pessoas que me procuraram para me conversar, para me debater, para me seguir, pessoas, né, que estão lá em cima. E hoje eu conversei muito com um profissional de Minas Gerais. Então, isso eu vejo que eu me preparei para isso. Eu quero fazer um curso numa determinada cidade, na área, como eu já fiz em Parelha, e alcancei uma meta esplendorosa lá. Então, eu quero fazer em outra cidade, mas o cara já se acha totalmente um profissional acima da média, e acha que aqui não tem profissionais para... Então, eu digo muito, você vai continuar, ter que trabalhar muito para chegar ao nível competitivo que eu já tenho. Então, eu conversando com o Diego, expliquei para ele, Diego, quantos anos você tem de experiência no futsal? Ele disse 13. Eu tenho 27. Caramba. Você tem que correr 14 anos, acelerar seu processo para você tentar igualar. Até o dia que eu desistir. Porque eu sou um cara, se eu continuar no futsal, eu vou estar sempre querendo trabalhar. Agora, no dia que eu não quiser mais, aí eu esqueço, aí entrego. Agora, enquanto eu puder trabalhar e tiver vontade, aí eu digo muito, sabe? O cara vai sofrer para me ganhar. Por quê? Porque muitas pessoas não se preparam para isso. Isso, e essa questão que a gente estava falando, voltando ali em Pedro Neto, né? Justamente para criar a rodagem, ele fala aqui para ter competições regionais, nacionais, e quem sabe até vislumbrar coisas fora, internacional também. Igor Trindade, uma das feras aí, ó. Pronto, ó, um exemplo claro assim dessa questão de rodagem, por exemplo, Fábio Potência, né, que trabalha comigo, ele passou aí, eu acho que, se não me falha a memória, foi um ano, pouco mais de um ano e meio, fazendo curso e também treinando o time de futebol de campo feminino da UFRN. O que foi que Fábio articulou? Ele articulou um amistoso com o time dos Estados Unidos que estava aqui.
para dar rodagem à equipe dele, que ia disputar algumas outras competições. É isso que a gente precisa. E com isso, abrir um mercado, o leque de uma oportunidade. porta, entendeu? Um intercâmbio que ele hoje é de grande importância. Mas as pessoas conhecem Fábio. Eu estou sempre perturbando ele, através de trabalhos, pesquisa. Não, isso, eu estou agora numa pesquisa que eu estou tentando com meus atletas, então é isso que eu digo, dermatografia. Ele sabe muito bem, quando passar ele vai me dar uns toques. Eu já entrei em contato com um cara da Alanos, que entendeu? Dr. Rude, ele me passou um monte de artigos, mandou eu seguir, para eu começar, para mim potencializar meus atletas, o que é isso? É o estudo da impressão digital, para mim saber se esse atleta está mais voltado para a força, velocidade, ao cognitivo dele, entendeu? Sim, então, sim. Se isso eu puder fazer de uma forma que, né, engatinhando, aí eu vou para meu atleta potencializar. Hoje eu tenho uma parceria com a UFRN, e quinta-feira eu vou ter uma live com eles, que é a parte de preparação física e nutrição. A gente iniciar, houve essa pandemia, não pôde dar continuidade, mas está, né, com o professor Leonda e Matheus lá, que é a parte de biomecânica. Então, sim, eu procuro sempre... Matheus Dantas. Isso, eu o professor procuro... Leonda, duas referências. Leonda foi meu coordenador, meu professor de faculdade. Eu terminei minha faculdade com 40 e poucos anos. Entendeu? Eu terminei minha faculdade com atletas meus. Alguns atletas meus se graduaram primeiro do que eu. Mas esses meninos, eles têm um respeito tão grande, eu com eles, que isso não faz diferença. Eles já continuam chamando de professor, brincando do mesmo jeito, entendeu? Então, é buscar o conhecimento, cara. Para você estar preparado. Eu não posso trabalhar com uma criança de 7 anos se eu não sei as etapas dela. Verdade. Rapaz, eu esqueci de fazer uma pergunta de meu amigo Valdemir Dantas, mas aí eu lembrei agora, eu vou fazer. Antes disso, porque quero mandar aqui um cheiro aqui para a Lúcia, lá do atletismo, viu? Tá mandando um grande abraço para você. Esposa e aí Pedoca, meu parceiro aí de jogo. Pedoca também tá mandando um alô aqui para você. E Leonardo fala aqui, Leonardo Lopes, ele diz: fazemos pelo Senhor o mínimo do que faz por nós dois. O Senhor é referência como ser humano. Você vê, né? É bacana, né? É bacana essa interação, você ter esse carinho dos atletas, dos amigos, de tudo. É fantástico, pô, isso daí, entendeu? Esses dois caras que é Diego e hoje Léo, tá próximo da gente, que é uma comissão, né? Então, lá no Expansivo eu sempre fiz assim. Eu trabalhei 11 anos no Instituto Brasil, graças a Deus. Renato Teixeira, Dona Ana, Fabiano Teixeira, pessoas eu devo também tudo. Eu sou vinculado muito ao Colégio Expansivo, todo mundo sabe, 27 anos, né? 27 dias. Trabalhei 3 anos no Colégio Encanto, entendeu? Graças a Deus, nunca deixei currículo em nenhum lugar, porque eu sei que lá existia um profissional do mesmo gabarito que eu. Sempre fui convidado após alguém sair. No período era lá Zé Golinha, no outro foi vizinho, eu acho, no Encanto, então fui convidado. Então, eu deixo muito bem claro isso. Os portões estão abertos lá do meu trabalho para quem quer aprender. Verdade. Quem quer aprender. Quem não quer aprender, eu não posso ir e pegar. Tá certo? Agora, se chegar lá, vai receber todo o tratamento devido a quem quer. Se for para lá só para figurar a imagem, então não dá, porque eu não perco muito tempo nisso. Verdade. Robertão, quem entrou aqui foi o blog do BG, Bruno Giovanni. Obrigado aí pela participação aí conosco. Eu estou acompanhando esse cara, vejo as postagens. Eu não acompanhava a Twitter. Aí, através desse blog aí, eu comecei a acompanhar o Twitter, a Games, entendeu? Não, ele sempre tem as notícias ali. Sempre vem em primeira mão. Mas a notícia é quente, viu? Quente, sempre em primeira mão, é verdade. Obrigado aí pela presença, grande abraço aí. Robertão, também quem está aqui é nosso grande Ricardo Canjica, viu? Também está nos assistindo, e Alexandre lá do Judô. Mas Canjica e Pequeno, aí é uma dupla fantástica, essas duas pessoas. Pequeno a gente sempre viaja junto, os aprendizados eu devo também a ela muito, consideração imensa aí por esse casal. Verdade. Mas, Potência, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na sua visão, como você vê hoje o esporte... Não, calma, perdão. Vou fazer a pergunta de Valdemir
que é o meu amigo Algaroba. Ele perguntou como é que você enxerga o esporte, a penetração do esporte no interior do estado. Aí, como um todo. A penetração do esporte no interior, a gente tem uma visão do interior, antigamente, a gente tinha uma coisa. As pessoas da capital iam jogar no interior. Não era? Os grandes atletas da capital, Matutão, chama fulano de tal do interior, da cidade, que hoje, ao contrário, os atletas do interior estão vindo jogar na capital. Então, o que é isso de interessante? Esses caras, pelas vivências que eles estão tendo, e essa ferramenta que se chama rede social, está fazendo uma evolução técnica muito grande. Meninos aprendendo sem a formação ideal, mas um aprendizado da vida. Porque é o que eu friso. O conhecimento, ele é aprendido na vivência. Não vá que ninguém vivendo e se aprendendo, repetindo e se aprendendo. Exemplo, Chimba. Chimba não teve uma formação, como a gente diz. Chimba foi formado, tal. Hoje, o ano passado foi o melhor jogador da Liga de Futsal. Hoje está na Rússia. Mas ele não teve aquela formação ideal de escolinha, fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, não. Ele aprendeu jogando, apanhando, vivendo aquilo tudo. Então, o interior ele já é forte por natureza. O interior, a gente dá a dimensão assim, que o quê? Ainda existem campos, né? Aqueles campos de terra. Hoje está mais evoluído que muitas prefeituras colocaram grama. A maioria dos campos do interior são gramados. Mas os espaços ainda ficaram de peladinha, né? Aquele 4x4, 2x2. Onde fica um espaço, se progride. E hoje, dificilmente você vai encontrar uma cidade que não tenha um ginásio de esporte. É mesmo. Então, essa é a grande evolução do interior. Mas aí, a gente continua naquela. Estamos aprendendo a jogar. A praticar o esporte é outra coisa diferente. Verdade. Você levar o esporte no interior, ele é mais cômodo do que na capital. Por quê? No interior, ele é menor. E quando se pega um prefeito que gosta de esporte, você vai fazer lá uma Copa com 5 mil de premiação, então as adjacências tudo participa. E isso fortalece, tá certo? Hoje nós temos podemos falar de futsal, uma gama de... Hoje o seridosão sempre foi uma expressão para o nosso esporte do futsal. Porque garotos de 7 até 50 anos de idade. Tem um 40, tem um 50. As cidades todas envolvidas dentro de um processo. Eu nunca tinha participado como atleta e nem como treinador. E o ano passado eu fui. Fui representando, fui pela cidade de Angicos, chegando na semifinal. Perdemos para o time de Parelhas, que foi o campeão, o Santinário. Entendeu? Então, essa fomentação do interior, ela passa a ser pela vivência que está acontecendo. Nós temos meninos ali de Messias Tagino que jogam na França. Ninguém conhece. Olha aí. Tem uns meninos Caraca, eu nem sabia disso, viu? Tem não sabia. A base de Paulo Roberto, e Paulo Roberto joga tá no aqui Paraná, nos assistindo. Paulo Roberto tá aqui. Como é que é? Arthur, Nandinho. Então, esses meninos, Abner, de Apodi. Então, os meninos daqui estão indo jogar na Paraíba. Então, aquela região todinha ali, de Patu, até Neto Caraúbas. Entendeu? Então, o interior cresceu muito. E a sociedade tem um monte que pega a parte da Paraíba, outro que o Ceará, que existe competições a nível de futsal, então é uma coisa absurda no crescimento deles. Diferente do Rio Grande do Norte, que as pessoas acham que para fazer uma competição só pode existir ABC e América. É mesmo. É verdade. E ainda fica com essa ilusão. Porque não tem ABC e América, certo? E ABB, às vezes Alecrim. Por quê? Porque esses clubes eles são formalizados. Isso. Porque existem eleições, ata de eleições. Então, esse clube, em qualquer federação que ele esteja inscrito, ele está formalizado. Verdade. Aí as pessoas vão lá, pegam uma procuração para representar esse clube no voleibol, no basquete, no futsal, e usam o nome. Sem dúvida. Mas esse é o nosso grande problema. Da capital para o interior.
Aí no interior não precisa de nada para fazer uma competição. Já na capital, para você fazer uma competição, você tem que estar regularizado, você participar da federação. Hoje tem uma liga. Então, esse é a diferença. E aí é até essa pergunta, é até sobre esse tema que eu vou lhe perguntar agora. Quem chegou aí também foi Palito, disse aí, cheguei, Palito também veio com as lives bacanas, falando com pais, alunos aí, tá? O negócio tá engajado. Me chama que eu vou. Dele. Muito boa as lives do Palito, viu? Eu assisti a live dele com o Rubens, cara, espetacular. Eu vi também, eu assisti. No final da live, eles dois, emocionante. Massa, muito massa. Porra. E tem uma figura aqui, Roberto, que eu acho que você conhece, é Braz, lá de Machado também, tá por aqui com a gente. Esse cara também, aí, é aqui. Isso que eu digo, esse cara é de Maracajaú, entendeu? Tem Maracajaú, que é distrito, na verdade. É, distrito. É projeto da Inter de Milão lá, um projeto social isso. Que a Inter tem lá. Ele é que treina, coordena, entendeu? Ele é um cara que está agregado à prefeitura lá. Estão passando um momento difícil lá, porque, como você sabe, o Mandor fechou. Então, isso, zerou, não pagou salário, não pagou FGT, nada. Entendeu? Tudo zerado e muitas famílias lá. Então, esse cara aí é um guerreirão. Está sempre lá embaixo, um guerreiro. Quando pode, mas um cara espetacular, viu? Guerreiro, conheci também, gente finíssima mesmo, não é porque a gente tá aqui não, mas é um cara guerreiro mesmo, gente boa. Antônio Figueiredo, meu eterno diretor aí. Olha aí, tá vendo? O Figueiredo já tava desde o primeiro momento lá com a gente. Robertão, deixa eu lhe perguntar uma coisa, voltando nessa questão aqui dos eventos, como a gente tava falando em si. Na sua visão, como você enxerga a atuação do esporte hoje nos últimos anos? Seja ele em organização, realização de eventos, que seja escolar ou não, como você vê essa situação? A gente teve um avanço ou não teve? Como é que você enxerga isso? Como eu já te falei, o avanço foi enorme, entendeu? Pela colocação das pessoas adequadas, eu acho. Eu acho que o Germes, a gente estava numa decrescente muito grande, de 2 anos para cá. Nós fizemos 2 grandes Germes, nós temos que salientar isso. Isso independente quem é que estava comandando ou deixa de comandar, porque as pessoas têm muito isso. As pessoas pegam fulano de tal como bode expiatório e falam, não, o processo foi bom, tá certo? As divergências nós vamos sempre encontrar, seja até no casal, né, que convive todo claro, dia, não tá adianta, você não vai agradar todo mundo. E eu acho que não é puxando o saco, quem me conhece sabe muito bem que eu não sou de puxar saco, agora sou de elogiar e criticar. Críticas fortes quando precisa, elogios a demasia quando se tem. Então, quando a CEL entrou com vocês, desde a época de Joacir, já comprei, né? E quando entrou vocês junto com o Canindé, cara, esse trabalho dos jogos escolares, ele passou de uma... Porque é o esporte, a competição de maior representatividade hoje para as escolas. A gente tem que entender isso. Porque quem participa do evento daquele é umas Olimpíadas, cara. Então, o atleta enorme. Pode até conquistar bolsa atleta, viu? Nacional. Aí quando nós vemos a alegria de um menino desse, que vem do interior, como vocês fizeram, colocarem hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas, numa orla, a gente vê a alegria de um menino desse que nunca tiveram isso. Muitos não sabem nem o que é um pudim, muitos não sabem o que é um hambúrguer, entendeu? E queijo. A gente sabe dessas deficiências. Então, isso é gratificante. E como é que aconteceu isso? Através de pessoas capacitadas nos devidos locais. Então, nós temos que parabenizar a Codesp, né? Claro. Jorian, aqueles caras tudinho lá. Não, toda a galera, toda a equipe. Entendeu? Então, temos que parabenizar vocês através de todos que passaram, seja lá quem trabalha na parte da burocrática lá dentro. Sempre foi bem atendido. Então, essa evolução do esporte teve muito. Temos aí a Federação Estudantil com uma grande competição das escolas que pegam calendário bacana. Calendário já bacana. Claro que sempre precisa de um ajuste, tabela, algumas coisas regradas que se mudam, tá certo? E são adaptadas, né? Então, desses anos para cá, nós tivemos uma evolução enorme. Poderemos ser mais, poderemos fazer mais. Tá certo? Não, assim, eu agradeço aí toda a deferência de verdade. Agora eu lhe digo com toda sinceridade, a gente não faz nada só. Tem uma equipe muito massa aí por trás também. Tudo bem, um ou outro é que dá a cara, porque vai estar ali quando tem um problema, é que dá a cara mesmo, vai frente, atrás, né? Aceitar ali na frente. Mas a gente tem uma equipe bacana, gente que já passou por lá, do estagiário, como você falou, ao burocrático, a quem vai lá na execução mesmo, entendeu? Pablo, todo mundo ali, os caras tudo atencioso,
O Verdade. velho Jael, né, com toda, né, às Não, vezes mais, Jael é um cara sem espetacular. dúvida. O velho Pachecão que tá sempre naquela velha foto. Na tranquilidade dele, não tenho nem dúvida quanto a isso. É uma equipe muito, muito, muito bacana mesmo. Mas, Robertão, e aí eu estava vendo aqui uma pergunta aqui. O Francisco falou aqui, Francisco. Roberto, meu querido, tenho uma admiração muito grande por você. Meu filho hoje faz parte desse grande colégio, o Instituto Brasil, e hoje ele é o melhor do estado e melhor sul-americano e o primeiro no ranking do Brasil. Aí cortou aqui. Eu acho que não pode dizer Como é o mais que nome isso. dele? Eu tenho Não que disse saber o não. nome dele. É, Daqui a pouco eu disse, Francisco, diga aí. é. Mas, Robertão, a ideia é essa mesmo, entendeu? A gente está aqui para Então, valorizar, trabalhar e incentivar ainda mais o esporte. Vamos ser muito, muito, muito criticados? Vamos. isso é Vamos ser muito notório. elogiados? Vamos. Mas a gente tá. O nome dele é Moisés Gustavo de Currais Novas. Gustavo, de Cor Pronto. Novas. Aí, assim, você se torna, às vezes, até uma vitrine, né? Nesses momentos, quando você está ali à frente de um negócio daquele. Mas um relato interessante dessas questões dos meninos que vieram e ficaram em um hotel, tem coisas que lhe marcam. Eu cheguei e o menino estava parado, olhando assim, parado, vamos dizer assim, teso, né? Estatalado, É. olhando diretamente para o mar, porque o menino nunca tinha visto um mar, com 16 anos de idade. Esse menino chegou na cidade dele, Roberto, falando, dando uma entrevista na rádio. Eu tenho situações, tem várias situações. Tem situações de um time do interior, que não vem ao caso dizer o time, nem modalidade, nada, mas um time do interior que viajou com a gente para jogos escolares e eu me deparei com um time completo no café da manhã, ali na porta do restaurante, todo mundo parado e eu sem entender o que estava acontecendo. Depois foi que eu vim entender que eles estavam com medo de tomar o café porque eles achavam que iam pagar e não tinha dinheiro para pagar aquele café da manhã. Para você ver como o esporte é grandioso, entendeu? Como o esporte agrega, o esporte ele traz valores para você, entendeu? Enquanto ser humano. Eu acredito muito, eu costumo dizer que eu acredito muito no esporte como poder de transformação e inclusão, quer que seja na saúde, na educação e principalmente na segurança pública. Como o Você, Tiago citou aqui, tirando o menino da ociosidade, dando uma direção, um objetivo e vendo no esporte uma esperança de futuro. você tira por isso aí. Você imagina seu Francisco, gente da melhor qualidade, tá certo? Meu filho, tá certo? Então, se passou CCT, estudou lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Pega, tá aí, meu primeiro capitão recebeu um troféu aí, Marcos Brito. Você imagina, 27 anos, a cada ano passando, vamos colocando três categorias né, da modalidade, fora os meninos de escolinha. Quantos meninos desses passaram nas nossas mãos, tá certo? Verdade. Então, aí chega um senhor desse, um pai, um cidadão. Então, às vezes as pessoas hoje não têm mais aquela coisa, aquele brilho de encontrar um aluno num supermercado, esse aí foi meu professor. Então, muita gente não tem esse prazer, entendeu? E graças a Deus eu ainda continuo com meus alunos no convívio, eles têm um grupo ainda dos primeiros, eles vão fazendo grupo, vão sempre mantendo contato, um puxando o outro, entendeu? Porque isso não se acaba, Verdade. tá certo? Então, a Verdade. gratificação que a gente tem como professor a nível escolar é essa aí, reconhecimento, entendeu? Sem Sim, dúvida. nós somos criticados por A, por B, não sei o quê, mas quem conhece a gente na essência, que trabalhou, que teve próximo, então sabe né, o que nós podemos fazer pelos seus filhos. Entendeu? Sem Então eu dúvida. agradeço demais tudo isso. Com certeza. Robertão, e aí estamos chegando aqui ao final, né, da nossa live. Terminamos aí ficando basicamente em 1 hora e meia aqui, bicho. E é Tranquilo. muito massa. Foi uma conversa aí muito bacana, muito gostosa aí da gente conversando.
e trocando essa experiência, essa ideia, porque assim, a cada live que eu faço, Roberto, eu venho feito esse circuito de live, a cada live que eu faço, eu aprendo, pô, eu fico culturalmente mais absorvido de mais informações, é a vivência daquela pessoa que traz para mim, às vezes o que eu vou levando também ensina muita gente, entendeu? E eu fico, bicho, de verdade, eu fico assim muito lisonjeado de dividir um espaço como esse daqui, numa live dessa de Instagram aqui com você, um grande fenômeno, um cara reconhecido, a gente vê aqui em todos os comentários, com um atleta aí a nível mundial, nível mundo já, rodando por aí. E, bicho, Entrou Agostinho, seu parceiro. Agostinho entrou. Verdade, verdade. Eu gostei da minha potência. E assim, eu fico muito feliz de dividir esse espaço, de dividir a luta pelo esporte com pessoas como você e muitos outros que estão aqui, como Pedro Neto, Pequeno, essa galera toda aqui que passou por aqui. Se a gente não vou citar todo mundo, para ali todo mundo aqui, porque senão a gente termina sendo injusto. Mas quero lhe agradecer de coração e deixar aí para as considerações finais aí, sua aí. Eu que te agradeço, entendeu? Então a gente, dentro desse legado todo que a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai deixando, vai reconstruindo, né, de novo. Então, através do esporte é que a gente consegue encontrar, assim, pessoas como você, Pequena. Eu lembro como se fosse hoje. Minha primeira competição foi em Brasília, eu e Milton com feminino, Pequena com voleibol. E daí a gente pegamos uma sequência muito grande, entendeu? Já fui com outros profissionais também, Jussivaldo, Alexandre, inúmeros profissionais, Lúcia, que está sempre no atletismo, Muília de touro. Então, eu sou grato ao esporte por me proporcionar tudo isso e vivenciar tudo isso. Então, eu acho que você não é mais o Cezinha antes de participar da CEL. Verdade, não, passou a ser outro Cezinha. Outra então, pessoa. Você é um cara que, onde a gente falar o nome Cezinha, vai trazer o sobrenome Potência e vai trazer um nome, né? Uma coisa boa, tá entendendo? É verdade. Então, você criou isso, tá certo? Verdade. Você fez isso crescer, você fomentou. Eu aprendi com o Matheus, um goleiro lá do Ceará, que é o seguinte: você é dono da sua própria empresa. Se você quiser que ela cresça, você tem que trabalhar para isso, tá certo? Então, você é tudo aquilo que você constrói. E você só consegue colher aquilo que você planta. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. E graças a Deus, nessa minha... Claro, a gente não agrada todo mundo, que nem Jesus agrada todo mundo. Mas a gente tenta sempre dar o melhor da gente, não querer ser o melhor, mas fazer o melhor para o meu aluno, fazer o melhor para os pais, para a escola. E é minha obrigação, entendeu? Então, e você pode contar comigo aí no que precisar. E você é um cara que eu apoio aí nessa sua candidatura. E quem bem pensar, e quem bem pensar não, raciocinar, né? Porque pensar um monte pensa, raciocinar é difícil. Então, nós estamos diante de um cara que pode ter uma grande prestação de conta para nós da sociedade esportiva. Então, esse cara aí é um cara que eu assino embaixo. Obrigado de verdade, obrigado de coração mesmo. Estou aí entrando nessa briga aí, né, como pré-candidato agora a vereador, e aí não é fácil, realmente não é fácil, porque você fica, o povo lhe aponta muito o dedo, né, muitas vezes, mas eu estou aqui de cabeça erguida e já passei por muitos problemas no esporte em si. Quem vive comigo diariamente ali no trabalho sabe a maior dificuldade que a gente já passou na realização da etapa nacional dos Jogos Escolares aqui. Não foi fácil aquilo dali. Eu, o Fábio, a galera toda ali trabalhando, foi duro mesmo. E aí a gente quer tentar criar uma política de esporte, mais uma política de esporte seja municipal, uma política de esporte que seja do governo, e por aí sucessivamente vai indo, sabe, Robertão? Porque a ideia é você valorizar o esporte como ele deveria ser valorizado e como ele merece ser valorizado, e não somente nessa questão do apoio A, B ou C, entendeu? Não, você tem que valorizar os profissionais, valorizar os projetos, valorizar, principalmente, voltando ao projeto, principalmente, que é onde vai sair ali o talento, é onde vai estar tirando o menino da ociosidade, aquele garoto e aquela garota, e a gente deixar de ver em jornal de que um menino foi morto ou foi preso porque não teve uma oportunidade ou coisa do tipo, porque o esporte agrega, o esporte traz esperança, o esporte é vida, e eu vejo isso através dos projetos, e principalmente quando eu estou nessas delegações
que a gente vê o nível social é um disparate gigantesco, é uma pessoa que vai sem nenhum real no bolso, é uma pessoa que vai com R$ 1.000 no bolso, e aí, bicho, o que vai valer não é sua condição social, o que vai valer é o seu talento, o que está ali dentro de quadra, dentro de um tatame, o que quer que seja, entendeu? Isso daí é que a gente precisa incentivar e trabalhar ainda mais. E, Potência, quero aqui agradecer de verdade, de coração. E a galera falando aí que a live foi muito bacana, Pedro Neto falando aqui que a live foi muito boa, dizendo também que existe o aluno está lá, o professor também, só basta ter a união, né, da junção dessas duas situações e o querer de fato do professor e do aluno, às vezes. A gente sabe, o aluno vai ser às vezes meio rude e tal, muito marrento, pela aquela jovialidade dele, mas na verdade, o professor com aquele jogo de cintura vai saber lidar com aquilo. Mas, Potência, grande sumidade do futsal do estado do Rio Grande do Norte. Iniciamos essa live falando de especialista em futsal e você falou aquela história, aquele relato de um colega, um parceiro. Mas, amigo, isso não diminui a gente. Você é um cara humilde, um cara guerreiro e um cara que luta pelos seus objetivos e os seus ideais. Como você mesmo disse, se formou ali com um aluno seu, mas está aí mostrando o resultado e esse resultado aí ganhou o mundo já. Potência. E eu que agradeço aí e termino com a frase. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Assim. Então, é verdade. Se preocupe não que, tá certo? Você vai ser apredejado, mas continua aí tua luta, tá certo? E a gente tá junto aí. Firme na luta, Potência. Valeu? Galera, muito obrigado aí. Quem ficou conosco, valeu. Toda a galera aí. Aquele velho ditado, se puder, fique em casa, nego velho, pra gente sair logo dessa pandemia. Se tiver de sair, máscarazinha, protegendo tudo aí. Valeu, abração. Abração, valeu, valeu.